Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Suzy, você faz a nossa prece? Prazer. Com prazer. Nesse momento, amado Cristo, querido Pai e toda a boa espiritualidade que certamente acompanha este grupo, agradecemos essa oportunidade ímpar. Nós queremos aproveitar o nosso tempo da forma mais produtiva possível, alimentando o nosso espírito com a tua mensagem, com o teu evangelho, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajudem-nos, irmãos desencarnados, que nós possamos sempre buscar o nosso melhoramento, o nosso crescimento espiritual, e sabemos que todo esse crescimento encontra-se na moral trazida por Cristo, do amor, da caridade, da compaixão, e que a nossa família, e que em nossa família nós possamos ser amorosos, caridosos, compassivos, porque lá é nossa primeira escola, que nós possamos ser bons alunos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade e aos irmãos que se encontram aqui conosco hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Suzy. Obrigado, Ronald, pela lição. Vamos pedir, então, ao nosso irmão Valdemir que conduza o estudo de hoje do Evangelho. E vamos pedir a Flavinha para ler para a gente. Pode ler, Flavinha? Leio. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem Só um minuto, antes de Flavinha. ver... Só um minuto. Comentário. Tá? Abre o áudio, Valdemir. Eu estou mudo, desculpa. É que eu estava mudo aqui, Flávia, desculpa. Tá. É para a gente ir comentando lentamente. Essa passagem é muito interessante, porque ainda hoje, Jesus fala isso aqui há 2000 anos, e ainda hoje, de uma maneira geral, por favor, de uma maneira geral, não estou especificando A ou B, mas de uma maneira geral, nós ainda tendemos a olhar muito para o outro. O mínimo defeito do outro é motivo de observação, de crítica, de julgamento, de avaliações, quando não olhamos ou evitamos, temos medo de olhar para nós mesmos. E o convite é o contrário. O convite do Cristo e o convite da psicologia, o convite da doutrina espírita, é o contrário. Que busquemos olhar para nós. O autoconhecimento não se dá, não se dará comigo olhando para fora. Me lembra aqui uma frase do Jung, quando diz que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Quando olhamos para dentro, nós despertamos, nós acordamos. Nós ainda, de uma maneira geral, vivenciamos um sonho. Olhamos sempre para o outro e esquecendo de olhar para nós. Tem uma página do Emmanuel, se não me engano, é Rinha de Luz 90, eu não tenho certeza. Mas ele diz, geralmente, nós vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas perturbações internas. Não de acordo com que a mensagem foi vazada. Não com a ideia que a mensagem foi vazada. Então, nós ainda temos essa tendência, o Cristo nos adverte, os bons amigos espirituais nos advertem, e a psicologia nos adverte que tenhamos esse olhar para nós mesmos, no sentido, não egoisticamente, como lembrou a Flávia,
mas no sentido de olharmos para as nossas dificuldades e não fazermos julgamentos, como é muito comum do nosso meio, de novo, né, sem especificar ninguém, mas muito comum do nosso meio ainda avaliarmos o outro com uma régua que nós achamos que é adequada. E nós não podemos avaliar o outro com a nossa régua, com o nosso metro. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos comparar. Como é que eu estava ontem? Comparar conosco mesmo. Como é que eu estava ontem? Como é que eu estive há 10 anos? Como é que eu estou hoje em relação a 10 anos? E aí sim, nós vamos fazendo essas transformações que são necessárias com toda certeza. Diga, Verônica. Está ouvindo agora? Sim. Boa noite para vocês todos. Quanto a essa questão que está sendo dita, e quando esse problema ou defeito do outro te atinge a mim ou a outros diretamente, como é que eu vou explicar? Super diretamente. Como é que a gente deve agir nessa condição que está sendo dita aqui? Ô, Verônica, essa é uma pergunta que nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Como é que Jesus agiria no meu lugar? Eu sei que não somos Jesus. Eu sei que estamos longe disso. Mas entendemos, estudamos, aprendemos que ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Modelo é para ser seguido, para ser imitado. O guia é para ser seguido. Então, eu preciso me esforçar para fazer o que Jesus faria. E entendendo, o outro, seja ele quem for, não pode nos atacar, não pode nos ofender, pelo menos psicologicamente, tá? Não estou falando fisicamente. Mas não pode nos atacar, nos ferir, sem que nós permitamos. Eu me magoo com o que o Mauro fala. Não é o Mauro que me magoa. Eu me magoei com o que ele fez. Então, a mágoa é minha, a situação é minha. Eu preciso me resolver. Eu preciso me trabalhar para não me magoar com o que o Mauro fez. Porque quando o outro está me atacando, ele está doente. E um doente precisa de médico. É o que Jesus diz lá no capítulo 6 do Evangelho. Eu vim para os doentes que precisam de médico. Então, precisamos nos colocar nessa posição. Primeiro, de não permitir ou não dar competência ao outro para me magoar. A opinião do outro é a opinião do outro. Não é necessariamente a verdade. E nós temos, eu costumo dizer isso, nós temos duas razões básicas para não nos ofender com o que o outro fala. A primeira razão é se o outro estiver falando a verdade. O outro está me falando alguma coisa de mim que é verdade. Então, se é verdade, eu não posso ou não devo me ofender com aquilo, porque ele está falando a verdade. E a segunda razão é se ele estiver mentindo. Ele está mentindo. Eu não sou isso. Eu não ajo assim. Eu não sou dessa maneira. Então, eu também não vou considerar. Ou seja, nós não deveríamos nos magoar ou, como a gente costuma dizer, dar ibope para o outro, para a crítica do outro, para o julgamento do outro. Quando o outro julga, o problema é dele. Tem até um videozinho do Divaldo, que roda pela internet, que diz aí, se o outro não me ama, é problema do outro. Quando eu não amo, é problema meu. Então, Verônica, vejo por aí. Se alguém fica aberto aí, claro, para todo mundo participar, quem quiser participar. Eu vejo, Verônica, que ratifico tudo que o Valdeni falou e acrescentaria aquilo que nós comentamos na página de abertura, né? Que é o nosso laboratório. É a oportunidade que esse irmão está nos dando do exercício daquilo que Jesus nos exemplificou e a doutrina nos ensina, né? Eu falo sempre, se nós queremos sedimentar uma virtude em nós,
nós precisamos do teste da virtude. Então, se queremos paciência, não vai ser no meio de uma vida pacífica, pacata, tranquila, que eu vou adquirir paciência. Eu vou precisar, sim, ser testado na minha paciência. Eu vou ter que ser testado na benevolência. Eu vou ter que ser testado na humildade, e assim sucessivamente. Então, quando nós somos submetidos a essas vivências, é exatamente para que a gente possa, como o Valdemir falou, né, na busca do homem novo, empreendermos atitudes novas, vontades renovadas, firmes no propósito do bem. E aí, Ô, Mauro, me Mauro, permite até uma acréscimo em função da sua fala. A gente fala sempre aqui, fala na rádio também, sempre comenta isso lá na rádio, né? Se eu estou passando por determinada situação, é porque eu preciso daquilo. Se eu estivesse passando por uma determinada situação, sem que eu necessitasse daquilo, sem que eu tivesse comprometimento com a lei divina, Deus estaria sendo injusto. E Deus não é injusto. Então, não há injustiça, não há injustiçados na Terra. Há até injustiças, mas não há injustiçados. Então, entendamos que, a partir do momento que eu estou sofrendo, vou botar aspas aqui nessa palavra, qualquer situação, qualquer coisa, é porque eu estou devendo as leis de Deus. Isso nós já estudamos, já entendemos, né? Isso que eu acho que está consolidado em nós, essa situação de não haver injustiça. Antes de passar posso a falar? palavra... Fala, Verônica. É que eu fico preocupada em tomar muito tempo, entendeu? Do estudo. Essa é a minha preocupação. Mas é como hoje eu estou chorando desde de manhã. Agora que, quando chega a hora do estudo, eu consigo me acalmar mais um pouco. O que acontece? Você está lembrado que eu já te contei o caso da minha prima, que caiu aqui de paraquedas? E eu abracei a causa, botei ela no kitnet que eu tinha aqui do lado. Lembra que tem aquele problema de saúde? Sim. Olha só, Mauro, pelo amor de Deus, você e o Valdemir têm que me ajudar nisso, porque está muito difícil para mim. Ela toma para mais de 10 comprimidos para controlar essas convulsões, que ninguém sabe se é epilético, porque os médicos não descobrem, já mandaram ela até procurar o espiritismo, que é coisa de espírito, que os médicos falaram. O que aconteceu de ontem para hoje? Ela sabe que não pode ficar sem o maldito do Rivotril. Ela está há 3 dias sem tomar este Rivotril, por preguiça de ir ali no posto de saúde, que é na esquina da minha casa. Ontem começou a enrolar a língua, eu sozinha para cuidar de Rafael, cuidar de janta para o meu marido, deixei queimar a comida toda, eu não aguentei e saí da graça. Eu comecei a xingar, falei que eu não suporto mais essa cruz que eu estou carregando, que eu vou pular deste barco, Mauro e Valdemir. Mauro, você sempre fala para mim que eu não posso abandonar a prova, mas eu vou. Porque quando não é o meu filho, é essa minha prima me deixa doida, entendeu? Fui eu para o meio da rua, era 10 e pouca da noite, atrás desse bendito desse Rivotril. Enfiei logo pela boca dela abaixo. Minha vontade foi de dar a caixa toda para ela tomar. Hoje está lá, ó, sentada, rindo, brincando. Eu estou aqui cheia de dor de coluna. Como é que eu posso com isso? Como é que eu posso me resignar diante disso? Vocês têm que me explicar isso. Eu não aguento mais, entendeu? Desculpa o desabafo, eu estou muito nervosa com tudo isso. Mas, Verônica, olha que eu só. queria que você me ajudasse. Olha só. Primeiro, que você não tem que se colocar numa posição de solução do problema alheio. Você não é a solução. Mas ela me tem como uma solução e eu não sou. Eu não estou aqui para isso. Escuta. O que ela acha é da cabeça dela.
aquilo que o Valdemir acabou de falar aqui, né? Nós temos que agir conforme nós podemos. O que o outro espera é expectativa. Então, você não pode se colocar nessa posição de ser a solução da vida da sua prima, ok? Mas você pode, dentro dessa visão que nós acabamos de apresentar aqui, fazer a sua parte. Fulana, você sabe que ela depende desse remédio para ela estar tranquila, né? Basal. Então, o remédio não pode faltar, ok? Se ela é uma pessoa que apresenta esse estado de doença, de adoecimento, você não pode esperar dela uma atitude equilibrada. Porque se ela Mas, não pode, Mauro, ela não pode. ela que vai buscar, ela quando vê que está acabando, é ela que vai buscar, não vai por preguiça, porque fica assim, Então, não vou não, porque eu sei que ela vai, entendeu? olha só. Vamos conversar depois no privado, tá bom? Tá Para a bom. gente avançar aqui com o estudo, depois a gente conversa no privado, tá bem? Desculpa, tá? Eu ter Nada, parado vocês, tá bom? nada, sem Obrigada. problema, sem problema. Faz parte Tá do assunto aqui. Mas como você é algo privado, né, eu acho que não é necessário expor aqui para todo mundo, e a gente conversa depois no privado. Tá bom, obrigada. Vendo aqui o chat, né, nossa irmã Roberta colocou assim, né, é muito difícil, geralmente levamos para o coração, e isso nos dói demais, por mais que não sejamos o que o outro fale ou ache, nós acabamos sofrendo. É uma verdade, Roberta. Por quê? Porque nós ainda somos muito presos às nossas emoções, né? A esses parâmetros que nós estabelecemos, né? E que não podem ser rompidos de forma alguma. Aí, de novo, vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Jesus teve perto dele as pessoas que mais ele confiou, né? Os 12 apóstolos, né, que caminhavam com Jesus, e ele compartilhava, né, das suas intimidades, e Jesus estava ali. E nem por isso ele deixou de perceber em Pedro o quanto ele vacilaria num determinado momento, né? A questão lá do Judas, né? De Tomé. Então, ele sabia da fragilidade desses companheiros, mas nem por isso ele os afastou dele. Então, a convivência com esses irmãos, e aí pega um pouquinho do que a Verônica está nos compartilhando, tem a ver com isso. Nós ainda sofremos esse tipo de abalo, porque também somos ainda muito inferiores em nossas emoções. Né? No momento que a gente conseguir sublimar isso, a gente vai olhar para esses companheiros como, de fato, eles o são, necessitados. E Deus nos deu o presente da convivência para que nós possamos nos ajudar, no sentido de melhorar quem somos, no exercício da fraternidade com esses que precisam. Então, isso é muito importante. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que é essa a mensagem. Porque se não fosse algo benéfico a nós não receberíamos. Porque a nossa existência, ela está aí para que a gente melhore, para que nós nos reeduquemos, para que a gente consiga sublimar os sentimentos inferiores que temos. Então, se nós não nos esforçarmos para isso, a gente não vai dar um passo adiante. Então, eu sinto aí a aflição da Verônica, né? Mas eu não consigo. Mas, gente, é no suor e na lágrima que a gente valoriza o esforço. Acha que a gente vai resolver questões dessa, que muitas das vezes são do pretérito, assim, no amor, sem sacrifício, sem esforço, sem luta? Claro que não. Se o mestre, que é o mestre, não precisava nada daquilo, ele colocou lá o suor do rosto, o sangue do seu corpo, como é que nós podemos presumir
que vamos passar nessa vida pelas experiências que estamos vivendo na sombra? Impossível, né? Então, nós precisamos aprender a fazer uma outra leitura dessas experiências para que, ao invés de nos lançarmos ao desânimo, né, nós possamos, pelo contrário, nos fortalecermos para essa luta. Antes de passar a palavra para a Silvana, eu lembro da experiência de Maria, né, Maria Madalena. Quando ela, rejeitada lá pelos apóstolos, né, não confiaram no que ela dizia, Jesus tinha aparecido para ela, e sofreu bullying lá do grupo, né? Por que você, né? Por que ela apareceria para você? O preconceito que existia, né, entre eles. E ela, então, vai cuidar daqueles que ninguém queria cuidar, que eram os dos leprosos. E ela vai lá para o Vale dos Leprosos, cuidar daquele pessoal todo lá. E ela se ressentia de que ela não pegava a doença. Ela dizia, meu Deus, eu não sou nem digna, né, de me contaminar com essa doença desses companheiros, né? E ela pedia isso, né, como um sinal de que ela estivesse ali fazendo algo de purificação para ela própria. Até o dia que ela vê uma mancha nela, e ela crava um cravo nessa mancha e não sente dor. E ela, então, descobre que tinha contraído a doença. E ela agradeceu a Deus por isso ter acontecido com ela, porque, para ela, era um sinal de que ela estava conseguindo uma purificação que ela almejava, né? Então, trazendo essa experiência para nossas vidas, quantos de nós pede esse tipo de situação e Deus envia? Mas não envia da maneira como nós queremos. Envia da maneira como nós precisamos. Só que, de novo, a gente não percebe que estamos recebendo a ajuda de Deus, porque nós estamos ainda muito presos a essa convivência pequena que estamos aí a desenvolver. E não enxergamos a nossa vida futura, a nossa vida espiritual, que pode ser muito melhor, muito melhorada, se nós, de fato, nos empenharmos, né, naquilo que Deus nos confiou. Diga, Silvânia. Abriu áudio. Mauro, que na realidade eu queria contar uma situação que aconteceu comigo e é exatamente o que você falou, até baixei minha mãozinha por isso, e também com o que Valdeni falou, da questão do julgamento. Eu tenho uma ex-cunhada, agora é amiga, né? Mas ela, quando separou do meu irmão mais velho, ela não falava comigo na rua, eu chegava no ponto do ônibus para trabalhar, para o trabalho, e ela simplesmente me ignorava, né? E aquilo me machucava, porque eu tinha um carinho, né? A gente se apega, né? E aquilo me incomodava muito. E um dia, eu comentando com um irmão mais novo que eu, tenho 4 irmãos, né? E eu falei, poxa, eu não comentei com o meu irmão mais velho, não, eu não queria magoá-lo. Falei com o meu irmão mais novo que eu. E eu falei, poxa, fulana faz isso, 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 me magoa tanto. E ele ficou quietinho me ouvindo. Aí, quando eu terminei, ele falou assim, irmã, você está dando muita importância para ela. Você precisa deixar. Não se incomode com isso. Deixe quieto. E aí eu passei a chegar no ponto do ônibus, eu passei a não dar aquela importância, aquilo me magoava, mas eu não... Vocês acreditam? Foi passando o tempo e ela foi se chegando, passou a me cumprimentar, passou a ser outra pessoa, na realidade era a mesma pessoa. Ela só devia estar passando por alguma situação que eu não estava vendo. Eu já saí julgando, já fui julgando. Eu não parei para pensar nisso. Não é que eu tivesse ignorado ela e ela passou a me ver. Não. Ela devia estar com algum problema, que não é fácil passar por isso,
com 2 crianças e tal. E eu estava, né, com o meu, assim, a minha maneira errada de pensar e acabei julgando. Então, a partir do momento que você faz isso, não julga, é aquilo, né? É o que a gente coloca para fora, aquilo aproxima a pessoa, porque a vibração é outra ali, não é? Hoje é outra pessoa, há muito tempo já outra pessoa. Então, cabe a nós mudar a maneira, o olhar, não é? Não sair julgando, porque cada um sabe do problema, né? Do aperto que passa, não é? Exatamente. Quem se predispõe a ajudar não pode escolher a forma de ajudar, né? Porque cada um vai trazer uma necessidade diferente, né? Então, nós temos que estar prontos para prestar a ajuda que estiver a nosso alcance. E é assim que nós vamos aprendendo, né? Até chegarmos a uma condição mais sublime. Mas precisamos começar daí, né? Começamos dessa maneira. Se nós temos a oportunidade de ajudar, ajude. Faça a sua parte. Ajude. Não importa o que o outro faz ou deixa de fazer. Faça você a sua parte. Essa minha ação vai tornar o sofrimento daquela pessoa menor? Faça. É isso. Não espere retribuição, não espere agradecimento, não faça nesse sentido. Faça pelo impulso do bem. E é isso que Deus espera de nós. Mauro, me permitem uma fala em cima da fala da Silvânia. Ela é uma outra pessoa. A Silvânia disse, a minha cunhada é uma outra pessoa. Não, não é. Ela é a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos valores. Você foi que mudou. É o seu olhar que modificou. É o seu olhar, o nosso olhar que faz a diferença. O outro, nós não mudamos o outro. Nós precisamos nos mudar para que o outro, vendo a nossa mudança, também se decida a mudar. Mas nós não mudamos. Então, você se transformou, você se modificou. E, por consequência, o outro, vendo a sua mudança, também se esforçou lá para fazer a parte dela. Mas a parte dela é dela. A gente não pode esquecer isso. A parte do outro é do outro. Nós não temos que responder pela parte do outro. É o outro que vai dar conta dos seus atos, das suas ações, das suas omissões. Ele é que vai responder. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E uma fala aí da Roberta, ela fala aí do trabalho. Que isso dá muito trabalho, né? Essa mudança de você olhar o outro e não valorizar tanto o que o outro diga ou pense, dá trabalho. E aí, Roberta, a gente lembra a fala do Cristo. O meu Pai trabalha sempre. E eu também trabalho. Então, a nossa vida é de trabalho. A nossa vida é de um trabalho eterno. Nós vamos trabalhar a eternidade para nos melhorar a cada passo. E é a eternidade mesmo. Jesus está trabalhando para se tornar melhor. Jesus está se aperfeiçoando. Só quem não se aperfeiçoa é Deus. Então, esse trabalho é contínuo. E, graças a Deus, nós temos um trabalho. Porque, sem trabalho, nós não vamos caminhar, nós não vamos sair do lugar. Então, agradeçamos essas oportunidades e entendamos que o outro está adoecido, de novo. E o doente precisa de medicamento, precisa de ajuda. Aquela que nós pudermos dar. Também não vamos nos imaginar salvadores. Eu vou salvar fulano, eu vou resolver o problema de fulano. Muitas vezes nós não temos condições de resolver o nosso. Precisamos de ajuda para resolver o nosso. Então, não nos arvoremos em resolver o problema dos outros. Como o Mauro lembrou, vamos ajudar naquilo que nos for possível. Mas entendamos, por favor, entendamos, não somos salvadores. Deus não nos salva, para nós espíritas. Jesus não nos salva.
Só os nossos irmãos evangélicos que têm que ter essa percepção. Nós não. Quem nos salva somos nós mesmos. E só nos salvaremos através do trabalho. Então, não esqueçamos disso. Ok. Valdenir, Oi. Valdenir, eu entendi o que você quis dizer. Eu até ia falar uma coisa para a Verônica, rapidinho. Eu acho que tem certas situações que a gente tem que tentar se poupar e antever o problema. Então, Verônica, eu ia te falar isso. Você vê que o remédio da tua prima está acabando, você vê que ela fica enrolando para ir, para você não passar o estresse que você passou ontem, ficar mal assim no outro dia, chama ela para ir lá contigo. Fulano, seu remédio está acabando, vamos ali no posto pegar? Faz ela aí contigo. Até para você não se sentir também muito sugada por ela. Entendeu? Chama ela para ir contigo. Porque aí você já previne você não tem estresse. Já que ela é assim, fica assim, enrolando para ir, entendeu? Eu faria isso. Você vê que está acabando o remédio? Amanhã a gente vai ali no posto pegar teu remédio, tá, fulana? Dá um tempinho aí, que eu sei que você é cheia de compromisso, eu sei dos seus problemas. Amanhã a gente vai ali, sabe? Para você não passar a raiva que você passou ontem e ficar assim no outro dia, entendeu? Tenta fazer isso, tenta. Um beijo. Diga, Verônica. Diga, Verônica. Oi, tá ouvindo agora? Sim. Flávia, obrigado aí pela tua fala, eu entendo perfeitamente, mas eu não vou tomar essa atitude. Ah, vamos ali no posto, você quer ir? Não, não vou fazer isso, sabe por quê? Quando ela quer, ela vai na casa do vizinho, ela vai na casa do fulano, chama o Uber dela lá, e eu é que tenho que ir lá buscar o remédio? Eu acho que é demais para mim, sabendo da luta que eu tenho dentro da minha casa. Então, não conte comigo para ir lá, porque se ela pode sair para fazer outras coisas, ela também pode buscar o remédio dela. Ou está contando com a Verônica até para isso, pelo amor de Deus. Entendeu? É a minha opinião, né? Quem sabe eu ainda mude, né? Como o Mauro falou, né? Mas vamos que vamos. Obrigado, tá? Ah, Entendi, ok. querido. Vamos adiante. Flavinha, nós só estamos no primeiro parágrafo, né? Vou ler o item 10 agora. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Interessante também esse texto, e é muito, como é que eu vou dizer? Muito difícil, porque nós ainda, de novo, queremos olhar para fora. Mas o que Kardec coloca nesse parágrafo é fundamental. E, de novo, estou falando de generalização, para a gente não imaginar que eu estou falando de alguém de A ou B. Mas o problema todo é o nosso orgulho. Nós nos sentimos tão importantes, e aí nós, de uma maneira geral, de novo, que o outro não pode pensar mal a meu respeito, que o outro não pode falar mal a meu respeito.
E esse orgulho, como lembra Kardec, é o pai de todos os vícios, de todas as dificuldades. E enquanto nós não tivermos a coragem, como diz a Joana de Ângeles, de tirar a nossa persona, tirar a nossa máscara e nos olhar, como sugere Kardec aqui, no espelho e nos perguntar o que eu sinto ou o que eu perceberia se alguém fazendo isso que eu estou fazendo, alguém nesse comportamento. Muitas vezes, aí me permita uma observação profissional, muitas vezes no trabalho, em cima da fala de uma pessoa, eu simulo uma situação e pergunto o que ela acha. Muitas vezes, mas isso é puro orgulho. E aí, pois é puro orgulho. E aí é que ela percebe o quanto ela estava sendo orgulhosa. O quanto ela estava sendo, às vezes, prepotente. Há pouco tempo, conversando com uma pessoa que estava numa separação de casamento e tem um filho de 22 anos que o filho resolveu ficar com o pai. E ela ficou muito pé da vida com isso, porque o filho não ficou com a mãe, quis ficar com o pai. Eu ouvi tranquilamente e, sei lá, umas 2 ou 3 semanas depois, eu criei uma história parecida com a dela. Eu disse, o que você acha disso? Essa pessoa é muito prepotente. Era a história dela que estava contando. Eu troquei os dados, troquei nome. A gente não tem coragem, de uma maneira geral, de olhar para nós. Então, é preciso que alguém nos conclame, nos convoque a nos olhar, como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Olhar para dentro de nós. Fazer uma análise dos nossos sentimentos, não só dos nossos comportamentos, mas também dos nossos sentimentos. E é isso que Kardec nos conclama, é isso que Jesus nos diz com essa citação evangélica, de observarmos um pequeno cisco no olho do outro e não vermos um grande cisco, um galho atravessado no nosso olho. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. E, de novo, termos o cuidado para não julgar. Porque com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Isso é outra fala de Jesus que a gente precisa ter em mente. E, por favor, entenda bem, gente. Eu estou falando aqui, eu estou repetindo textos evangélicos. Tá? Eu não estou dizendo que eu faça isso, que eu não julgo, que eu... Não é isso. Eu estou repetindo um texto evangélico. Só para a gente ter esse cuidado de não transferir responsabilidade para o outro. A responsabilidade é minha. Geralmente, vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas perturbações internas e não de acordo com a origem da mensagem. Diga, Íria. Eu queria só perguntar para o Valdenir se ele poderia fazer a gentileza de repetir para mim que a Joana de Ângeles disse: devemos ter coragem de retirar a nossa persona para que... Eu não peguei o restante, queria anotar aqui. Para nos olharmos no espelho. Diante do espelho, tirarmos a nossa máscara. Uma máscara metafórica, naturalmente, mas para nos vermos. Para ver o meu orgulho, para ver a minha vaidade, a minha prepotência, enfim, as minhas dificuldades. E todos nós, ainda no estágio de espíritos em expiação e prova, temos essas dificuldades. Não somos vaidosos, prepotentes. Nós temos momentos, temos situações em que isso é realçado, em que isso é evidenciado. E é isso que a Joana nos convoca. Tire a máscara, olhe no espelho, se veja. Porque nós só vamos mudar, nós só vamos transformar em nós aquilo que percebermos em nós e, principalmente, aquilo que aceitarmos. Eu tenho momentos de vaidade. Ponto. Isso é um fato. Ok, eu me aceito como sou. Agora eu vou trabalhar para transformar isso, para mudar isso. Essa é a recomendação da nossa psicóloga preferida, da minha psicóloga preferida, chamada Joana de Ângeles. Obrigada, Valdenir. Obrigada. Em resumo, então,
como é que ele disse, eu acho que foi o Gandhi, né? Você quer mudança, seja a mudança, né? Seja a mudança que você quer no outro. Isso. Foi o Que você Gandhi quer que no mundo. disse, né? É, Foi o Gandhi, exatamente. né? É. Obrigada, Valdenir, mais uma vez. A Ok. Karina colocou aqui no chat, né, uma reflexão dela, diz assim: depois que comecei a estudar, percebi que devia julgar menos, pois os erros que vejo nos outros eu acabo cometendo mais adiante, e me confronta com minhas falas, o que me leva a ser cada vez mais ponderada e cada vez menos julgar as ações dos outros. Erros todos cometem inúmeras vezes. É uma verdade. Todos nós que estamos em processo de melhora e ainda não alcançamos a melhora desejada, nós vamos tropeçando. Mas já nos incomoda. Antigamente, nós nem nos importávamos com aquela atitude. Hoje já nos incomoda. Já não desejo mais essa prática, mas ainda cometo. Chegará o momento em que nós não vamos mais cometê-las, porque alcançamos uma consolidação de uma virtude, né? É o passo de qualidade no progresso. Como o espírito não retrograda, uma vez alcançada aquela nova condição, nós não voltaremos a cometer as velhas, né? E é assim que nós caminhamos adiante. Mauro, Podemos seguir? me permita aí dar uma falinha também em Pois cima não. da fala da Karina, que eu acho que é importante. Essa coisa do julgamento, é fundamental que tenhamos isso, não só na mente, mas no coração. É fundamental que pensemos naquela situação daquela mulher pega em adultério e colocada na praça pública, com muitas pessoas à volta. E a lei mandava, inclusive, que ela fosse apedrejada e fosse morta ali por lapidação. Vamos nos colocar, e aí é um convite, tá? Vamos nos colocar na posição dessa mulher. Porque quem de nós não adulterou em algum ponto? E adulterar aqui não é só no aspecto sexual. Adulterar, a gente adultera. Eu adultero um cheque, adultero um documento, adultero uma lei, eu adultero um monte de coisa. Cheque nem existe mais hoje, né? Cheque a gente já é coisa de antigamente, mas a gente ainda fala de cheque. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. E como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse naquela praça com todo mundo me cercando com a pedra na mão? É isso que Jesus nos convida. Como é que eu gostaria de ser tratado? Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. É a fala dele. É o ensinamento dele. Então, essa fala da Karina é interessante. Quanto mais a gente vai estudando os evangelhos, a gente vai entendendo essa necessidade do não julgueis. Essa necessidade de ser indulgente, de ser, numa palavra, como diz Kardec, caridoso. E caridade é a indulgência, é a benevolência, é o perdão, é fraternidade, é o respeito. Isso é a verdadeira caridade. A que nós precisamos nos submeter, digamos assim, para vivermos com um pouco mais de qualidade. Ok. Vamos parar aqui, então. Valdenir, rapidinho, Mauro. Não. Valdenir, Sim. mas olha só, você como psicólogo, tenta me explicar uma coisa rapidinho. Quando a gente, às vezes... Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, aqui, que não tem problema que eu vou dizer. Por exemplo, meu marido é muito orgulhoso. A palavra desculpa não tem no dicionário dele, não, sabe? Até a irmã dele falou comigo um dia que ele é assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Por exemplo, esse orgulho dele, esse texto aqui, hoje, essa última frase aqui, eu achei, assim, muito interessante, né? Caiu direitinho, assim. Por exemplo, eu sei de alguns defeitos que eu tenho, mas eu procuro, assim, demais não ser orgulhosa, porque eu acho que
eu lido com o orgulhoso e eu sei o quanto é difícil, e eu tento ao máximo não ser orgulhosa, sabe? Peço desculpas para qualquer coisa que eu faço com alguém, se precisar. Aí, eu escuto muitas pessoas falarem assim, o que você critica no outro é porque você tem aquilo em você latente. Eu não acho, eu discordo disso. Porque eu acho que é o contrário que a gente tem que tentar fazer. Se aquilo no outro eu acho feio, a atitude dele não é bacana, eu tenho que tentar não fazer igual ele faz. Eu penso assim, vocês já escutaram essa frase? Que tem gente que fala isso? Eu já citei aqui hoje... Porque ele tem, você tem aquilo muito em você que você critica no outro. Eu não vejo assim. Eu já citei aqui hoje, Flávia, 2 ou 3 vezes, um texto do Emmanuel, que, se não me engano, está lá no capítulo 90. Depois eu vou até confirmar. Capítulo 90 do Vinha de Luz. Geralmente, vemos, ouvimos e sentimos de acordo com a nossa perturbação interna. É a fala do Emmanuel. E a psicologia, não eu, mas a psicologia nos diz, nós projetamos no outro aquilo que está em nós. O outro é o nosso espelho. Mesmo que eu não tenha consciência daquela dificuldade. Mesmo que ela não esteja consciente em mim, ela está latente. E se surgir uma oportunidade, se botar lá um adubo, uma água, um solzinho, ela germina e frutifica. Isso eu tenho experiência pessoal, inclusive, comigo, em relação a algumas dificuldades que eu tenho, e que eu vi essa dificuldade florescendo e frutificando, de repente, meu Deus, coisa que eu não pensava. Então, normalmente, Flávia, nós temos, sim, essa dificuldade. É que elas estão inconscientes. E elas estão tão escondidas, aí a Joana diz, é muito difícil tirar a máscara para olhar para nós mesmos, para olhar para a nossa essência, e não para o externo, para o exterior. Porque quando eu tiro a máscara, eu tenho que ter coragem. Aí é coragem mesmo. Eu sou, um exemplo, tá? Eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, sei lá. E eu não sou, eu estou. É naquele momento. Isso é outra coisa que a gente precisa também ter em mente. Né? O seu marido não é orgulhoso 100% do tempo. Ele tem momentos, tem situações em que ele se mostra orgulhoso. Imagino que em outras situações ele pode se mostrar humilde. Isso cada um de nós temos as nossas dificuldades. Uns mais, outros menos, mas todos temos a dificuldade, sim. E é assim que diz o Emmanuel, é assim que diz a Joana, é assim que diz a psicologia transpessoal, é assim que diz a psicologia tradicional. Nós projetamos as nossas dificuldades, mesmo que inconscientes. Ok, pessoal. Obrigada. Vamos, então, encerrar o nosso dia de hoje com um estudo, quase uma terapia de grupo. Tudo muito bom hoje. Desde a lição, né, que falou sobre família, até o item do Evangelho, né, bem encadeado, as reflexões que foram compartilhadas. A gente só precisa aproveitar tudo isso, né, em nosso próprio benefício, para que nós possamos ter lucidez naquilo que precisamos fazer e força e coragem para realizar. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a nossa Angélica para fazer a nossa prece, que Jesus a ampare e nos fortaleça a todos, e vamos vibrar, né, como falamos ontem, pela mãe do nosso irmão Márcio, pela mãe do nosso irmão Ronald, pela sua esposa, pela nossa irmã Verônica, para que ela possa se sentir mais amparada, mais tranquilizada, e por todos nós que, de uma forma ou de outra, também precisamos, né, dessas boas vibrações para a nossa caminhada, que não é fácil, que é árdua, mas será bastante recompensadora ao final, se assim persistirmos. Então, que Jesus te ampare, Angélica, que sejam as suas palavras as nossas de agradecimento. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos por este momento de encontro sadio, de estudo, para que nós
possamos conhecer um pouco mais do seu Evangelho. Ajudai-nos, Jesus, a meditar nessas palavras, na lição que foi proferida nesta noite, para que nós possamos entender, dentro da nossa pequenez, que somos capazes de melhorar. Que possamos lembrar a cada dia, a cada momento, dos seus ensinamentos e fazer desses momentos mais agradáveis junto àqueles que nós convivemos, porque nós sabemos, Jesus, que muitas vezes os nossos desafios estão em nossas famílias. Então, é neste reduto que nós pedimos ao Senhor, tenha compaixão de nós e dai-nos sempre a força para vencer as dificuldades que vierem. Pedimos, Jesus, pelos lares de todos os nossos irmãos que aqui estão, que todos neste momento recebam as bênçãos da espiritualidade, que na casa de cada um possa seu mentor espiritual fluidificar as águas, principalmente naquelas casas onde nós temos as pessoas adoentadas. Pedimos também, Jesus, que o Senhor ampare o trabalho de todos e também pelo nosso país. Dai-nos força, Jesus, dai-nos muita luz para que nós possamos seguir no caminho correto e sempre lembrando de Ti, do que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Graças a Uma boa Deus. semana. Uma semana feliz. Quero agradecer a todos que colaboraram com as cestas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos lembrar da Rádio Rio de Janeiro também. Né? Precisa muito da nossa ajuda, da nossa mobilização para fortalecermos a rádio, para que ela possa continuar aí cumprindo sua missão. Tá bom, gente? Então, um beijo grande. Amanhã estaremos lá na rádio e esperamos... Sexta-feira estarei lá, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Um 6 horas. abraço grande. Tudo de bom. Obrigada, hein? Tchau. Boa semana para semana. todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite. Boa noite.